desse tipo. Segundo seu ponto de vista, era impossível ter morrido, pois continuava ali, fazendo tudo o que fazia e se sentindo da mesma maneira. E assim pensando, dá por resolvida a questão, ignora os fatos, volta para casa para cuidar dos seus afazeres e passa a interagir com seus familiares encarnados. Só estranha um pouco o fato de ninguém lhe responder quando fala, de não lhe darem mais atenção, e de todos fingirem que não o veem. Mas, de qualquer forma, tenta continuar vivendo sua vida normalmente com os familiares e amigos, dando suas opiniões e fazendo de tudo para participar da vida deles. Seria algo parecido com o que popularmente se costuma chamar de assombração. Porém, o termo assombração pende mais para a superstição do que para o conhecimento e é usado quando não se sabe explicar os fatos espirituais e energéticos. É um termo popular, mas, apesar de não dizer nem explicar nada, podemos aplicar a ideia que ele transmite a estes casos. Mais próximos do sentido que é atribuído ao termo são os casos onde os espíritos não sabem que desencarnaram, ou simplesmente não aceitam terem desencarnado, e permanecem junto aos encarnados, não necessariamente por amor, mas mais por falta de fé e por excessivo apego à matéria. Geralmente, estes espíritos são possessivos e ciumentos com relação ao que ele consideram serem suas coisas. Entre as suas coisas pode haver bens de valor, objetos pessoais valiosos ou não e até coisas de valor sentimental. Assim, sua casa, sua empresa, seu dinheiro na conta bancária, seu carro, suas roupas, suas joias, seus discos ou até mesmo seu bichinho de pelúcia podem se transformar num estopim que detonaria uma bomba de sentimentos e de emoções no espírito desencarnado sempre que alguém tentasse fazer algo com seu objeto de apego. Seja qual for o caso, geralmente os espíritos que relutam em abandonar o plano material procuram retomar seu modo de vida anterior ao desencarne e voltam às suas casas e às suas famílias. É então que coisas estranhas começam a acontecer na casa ou com as pessoas. Os encarnados podem perceber vultos que os olhos não conseguem focalizar, ouvir barulhos que não têm origem aparente, passar a ter um sono inquieto, ter sentimentos e pensamentos que parecem não ser seus, além de uma série de outras perturbações, inclusive doenças físicas que os médicos não conseguem identificar. Em geral, o ambiente no lar se torna mais carregado e propício a desentendimentos, podendo gerar cansaço, desânimo, esgotamento, sonolência ou pensamentos estranhos nos que vivem ali. Quem tiver a mediunidade mais sensível, poderá sentir a presença de alguém mais no ambiente até identificá-la. Costuma-se pensar que a simples presença de um espírito desequilibrado num ambiente é capaz de fazer muito rebuliço. Porém, ele não estará só presente. Ele estará procurando interagir com todos, achando que está cumprindo seu papel no meio onde se encontra. Ora cuida de alguém que esteja doente, ora aconselha outro, ora cobra algo de outro, ora procura aconchego, tudo como se estivesse ali em carne e osso. Entretanto, não sabe que consegue se manter lá apenas porque drena para si parte da energia dos encarnados, sustentando-se desta maneira no plano material. Depois de obter a energia que precisa, os desequilíbrios do desencarnado a transformam, impregnando-a com suas angústias, seu ódio, suas aflições, seus medos, além de outras negatividades, e a compartilha com os encarnados. Sem saber, e sem ter intenção, o espírito desarmonizado gera uma perturbação enorme nas pessoas e no ambiente através deste processo de troca de energias. Há um grau de dificuldade adicional no atendimento ao espírito causador de casos deste tipo, pois ele não tem consciência do que lhe aconteceu. Primeiro, com amor e com paciência, de uma maneira indireta, é conveniente iniciar as tratativas com este espírito mostrando-lhe que ele se encontra numa situação anormal, já que ninguém o vê, ou ouve ou fala com ele. Em geral, isso faz com que suas convicções se desestabilizem. Desorientado e confuso, ele estará mais aberto às mensagens e orientações que os médiums estiverem tentando lhe passar. E, também, para receber energias que podem ser direcionadas a ele para dar-lhe algum equilíbrio momentâneo e aumentar sua percepção. Depois, caso não tenha conseguido se conscientizar da situação, seria recomendável mostrar-lhe as cenas do seu desencarne, o que, em geral, causa-lhe comoção e consternação. Isso deve ser feito com calma e cuidado para não causar um choque desnecessário. Depois de conscientizado do próprio desencarne,
O próximo passo seria convencê-lo de que ele não deveria estar ali. Para tal, podemos lhe enumerar as perturbações que a sua presença causa aos outros, fazê-lo ver a inutilidade das suas ações na matéria, já que não tem o controle e o poder que gostaria de ter sobre as suas coisas, mostrar-lhe o mal-estar e os desequilíbrios que o afligem por estar num ambiente que é inadequado ao seu atual estado. E, por fim, evidenciar as oportunidades de aprendizado, de felicidade e de evolução que está desperdiçando por insistir em permanecer preso à matéria, em vez de se libertar de vez e usufruir as vantagens que a espiritualidade oferece. Num primeiro momento, pode ser difícil imaginar que, depois de morto, alguém possa dar tanto trabalho. Mas alguns dão. Porém, médiuns comprometidos com a doutrina espírita não encaram isso como trabalho, no sentido negativo da palavra. Pelo contrário, é muito gratificante poder participar do processo de esclarecimento de espíritos encarnados e desencarnados que se desorientaram nos seus caminhos. A busca por energias e os desequilíbrios. Depois de tratar das principais formas de obsessão que surgem nos trabalhos espirituais, para fechar o assunto seria interessante tentar entender como acontece este processo, com exceção dos casos que envolvem magia com a intenção de interferir na energia da vítima. As demais formas de obsessão têm como efeito comum a obtenção de energia para o obsessor e, como consequência, a perda de energia do obsedado. Estes efeitos ocorrem sempre e independem da consciência ou da vontade do obsessor. Do ponto de vista dos desencarnados, os espíritos encarnados, por causa do corpo físico, são poderosas usinas geradoras de energias de diversos tipos. Por isso, podem procurar envolver suas vítimas em situações capazes de gerar emoções e sentimentos intensos, com o fim de ativar a geração das energias que lhes interessam. As energias negativas geradas pelos encarnados enquanto praticam as ações induzidas pelos obsessores são acessadas através das brechas que se criam nos seus corpos não físicos. Os fluidos energéticos que emanam dos encarnados em vigilantes são o alimento dos obsessores, a energia indispensável para se manterem junto à matéria escassa nos planos mais próximos à Terra. Eles se alimentam, mesmo, das energias dos encarnados. Nós comemos e bebemos para mantermos nossos corpos físicos. Os espíritos que vivem em planos mais elevados têm as energias do universo à sua disposição. Mas os espíritos que estão perambulando por aqui não são encarnados, nem vivem em locais onde haja abundância de energias compatíveis com o estado no qual estão. Por isso, buscam-na nos encarnados, sugando o que puderem dos seus corpos etéreos desequilibrados. A energia vital que possuímos não é estática, nem está armazenada em algum órgão físico ou em algum local nos nossos corpos não físicos. Ela circula por todo o nosso ser, o tempo todo, percorrendo centros de força, ou chakras, promovendo a interação de funções vitais entre eles e se comunicando com o ambiente externo. Ao mesmo tempo, porém, não está livre ou solta no ar. Em um espírito equilibrado, a energia vital percorre seus caminhos naturalmente protegida de interferências externas, como se houvesse um campo de força, um escudo energético, que bloqueia as influências daninhas. Se assim, então o obsessor não teria acesso às energias da sua vítima. Porém, é assim com as pessoas ou espíritos em equilíbrio. Os desequilíbrios de qualquer ordem provocam rupturas no sistema de proteção energética. Então, a energia que flui se comporta como água percorrendo uma tubulação com furos, perdendo-se. Tais vazamentos de energias são percebidos pelos espíritos que dela precisam e estes, famintos por energia, não perdem a chance de se abastecerem numa fonte abundante. É só por isso que um espírito obsessor consegue ter acesso às energias de outro. Como agravante da situação, os obsessores conscientes deste processo procuram aprofundar os desequilíbrios já existentes para que o fluxo energético disponível a eles aumente, pois, quanto mais desequilibrado estiver o obsedado, mais fracas são as suas defesas naturais e maior é o vazamento de energias por seus pontos fragilizados. Tentaremos explicar como se estabelece a ligação entre os espíritos obsessores e os que estão sendo influenciados por eles. Não é uma tarefa das mais simples, pois, mesmo que consigamos, é normal que ainda restem dúvidas sobre como funciona o processo de transferência de energias. Porém, isso não é motivo de preocupação.
Se não ficar bem claro agora, mais tarde ficará, com certeza. O estudo, o tempo e a prática espiritual são as ferramentas necessárias para que novos conceitos sejam assimilados aos poucos e acabem fazendo parte do acervo de conhecimentos pessoais. Talvez o termo mais adequado para definir a forma como o obsessor se une à sua vítima seja acoplamento, pois é isso mesmo que acontece. Mas, para um melhor entendimento, vamos imaginar este processo como se fosse uma ligação iônica, onde um átomo é atraído por outro por magnetismo e se ligam compartilhando seus elétrons. Nesta ligação, elétrons de um átomo orbitam o núcleo do outro e retornam para orbitar o núcleo de origem, num processo constante de mudança de órbitas. É isso que provoca a união entre os átomos e faz surgir as moléculas. A energia do obsedado é compartilhada com seu obsessor de forma semelhante. Conectando-se com os corpos energéticos do encanado, parte da energia deste é compartilhada com o obsessor, saindo do primeiro para o segundo, que consome parte dela. Além de perder esta parte de sua energia, o obsedado sofre duplamente, pois a parte não consumida tem sua vibração reduzida ao entrar em contato com o obsessor e retorna para ele pior do que quando saiu. E o obsedado vai se poluindo cada vez mais. Isso ocorre naturalmente, sem que se precise fazer nada neste sentido. Porém, os obsessores que conhecem o processo, deles se valem carregando propositalmente vibrações negativas na energia que volta ao obsedado com o objetivo de agravar seus desequilíbrios, de modo a aprofundar o processo obsessivo. Nestes casos, o obsessor procura minar cada vez mais as defesas naturais da sua vítima, aumentando os desequilíbrios dos seus centros de força por meio de estímulos negativos. Algumas pessoas têm certa resistência em aceitar ou admitir que um espírito desgarrado possa se acoplar a alguém a seu bel prazer e se servir impunemente das suas energias. A dificuldade de compreensão talvez se deva menos ao fato em si, mais a uma crença comum de que Deus desempenha o papel de policial patrulhando nossas vidas, interferindo nos nossos atos e punindo os que procedem errado. Se analisarmos a questão sem esta distorção, ficará mais fácil entender o processo e aceitá-lo. Iniciemos pelo início, recapitulando alguns pontos, para compreendermos melhor. Um processo obsessivo sempre surge através dos desequilíbrios energéticos que fragilizam o espírito, seja ele desencanado ou encanado. Quando em desequilíbrio, o espírito se torna fraco, como que adoentado, e abre brechas em suas defesas energéticas, ficando suscetível a ataques como os que ocorrem nos casos obsessivos. Suas fragilidades possibilitam que outros espíritos, desencanados ou encanados, aproximem-se a ponto de ter acesso às suas energias e utilizá-las, num processo de vampirismo consciente ou não. Estes tais desequilíbrios espirituais dos quais tanto falamos são frutos que cada um vem cultivando durante suas sucessivas vidas. As fontes equilibrantes ou desequilibrantes são várias. São as ações, os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Tudo o que acontece conosco gera energia, a qual assumirá uma qualidade compatível com a qualidade do que fazemos, pensamos e sentimos. Toda energia que geramos passa a fazer parte dos nossos corpos energéticos, atuando diretamente sobre eles conforme sua qualidade. Assim, sempre que alguém gerar uma energia ruim, de baixa vibração, esta terá um efeito negativo sobre seus corpos energéticos e provocará ou agravará desequilíbrios em áreas ou funções específicas, de acordo com a natureza da energia gerada. Por exemplo, sentimentos de ódio desequilibrarão e fragilizarão o chakra cardíaco. O maledicente ou fofoqueiro terá o seu chakra laríngeo afetado, já que este está ligado à função da comunicação. E assim por diante. Por outro lado, a geração de energias boas, de alta vibração, tem o poder de harmonizar, de curar, de equilibrar e de reverter desequilíbrios existentes. Portanto, em última análise, o espírito desequilibrado é o único responsável pelo estado no qual se encontrar devido a desvios cometidos tanto na vida atual como em vidas anteriores. E Deus não tem nada a ver com isso. Nem Deus, nem o diabo. Tudo o que há é o livre-arbítrio de cada um para tomar suas próprias decisões e assumir a responsabilidade por elas. Tanto que uma das bases da doutrina espírita é a afirmação: a semeadura é livre, mas a colheita do que foi semeada é obrigatória. Os desequilíbrios energéticos,
os quais são consequência da invigilância consigo mesmo, são as portas de acesso aos obsessores. A vibração emitida por um espírito desequilibrado é captada por outros que vibram de forma semelhante à emitida pelo seu desequilíbrio, atraindo-os. E estes respondem de imediato, famintos pela energia grátis que está à disposição. A atração é tão forte que alguns obsessores, sem entenderem direito como se ligaram ao obsedado, dizem que foi este quem os chamou. Então, eles se acoplam à estrutura não física do invigilante pelo ponto, ou pontos, em desequilíbrio. Simples assim. Mas aí começa a parte mais cruel e daninha de uma obsessão. O obsessor, também um desequilibrado que vibra de forma semelhante ao desequilíbrio que o atraiu, ao se postar junto ao seu candidato obsedado, passa a interagir com a energia deste. Só isso já seria suficiente para contaminar a energia do obsedado, que, além de ter que lidar com os seus próprios desequilíbrios, ainda entra em contato com as baixas vibrações do seu obsessor. Não bastasse isso, o obsessor consciente sempre procura escancarar cada vez mais o acesso às energias de sua vítima, estimulando nela pensamentos, sentimentos e ações que agravem os seus desequilíbrios. Assim, pode-se criar um círculo vicioso no qual o obsedado acaba se envolvendo cada vez mais em seus próprios desequilíbrios, como se estivesse preso em uma teia. A cura. Desequilíbrios energéticos, obsessões, ou estado energético ou espiritual alterado, tem a tendência de sempre se agravar com o passar do tempo. E assim será enquanto não acontecer algo que altere as situações que favorecem a sua ocorrência. E a solução não vem apenas com atendimentos espirituais. É claro que esta é uma ajuda importante, mas não passa disso. Tanto que há consulentes que vivem se tratando nos centros espíritas dos mesmos casos de obsessão, só se alternando os espíritos obsessores a cada atendimento. Isso quer dizer, então, que estes casos não têm solução. Muito pelo contrário. Eles têm, sim, mas uma única, a reforma interior do consulente. O próprio doente precisa providenciar a sua cura. Enquanto continuar se comprazendo com seus vícios morais e compartilhando-os com seus obsessores, realimentado desta forma seus desequilíbrios energéticos, ninguém poderá ajudá-lo. Enquanto não mudar suas atitudes, enquanto não se esforçar para controlar seus pensamentos, sentimentos e emoções, não haverá cura possível, mas tão somente paliativos. Não é uma tarefa fácil, todos nós sabemos. Se fosse fácil, não haveria tanto sofrimento no mundo, pois todos nós seríamos pessoas equilibradas e saudáveis. Apesar disso, cada um tem a sua fórmula para bem viver ou conseguir mudanças que proporcionem isso. E, podemos arriscar um palpite, a maioria das fórmulas que poderiam surgir teria Deus como principal ingrediente. E mais, teriam como premissa que só buscando a Deus e seguindo as premissas cristãs seria possível se elevar e ficar imune às influências negativas das quais estamos tratando, pois longe de Deus, não há salvação. Será, mesmo? A doutrina espírita usa uma expressão parecida, mas que não menciona a Deus. Longe da caridade não há salvação. Isso não quer dizer que Deus está excluído do contexto. Mas, se analisarmos a questão de forma mais abrangente e aberta, será inevitável alguns questionamentos. Quem não crê em Deus estaria condenado? Ou quem é hindu, muçulmano, judeu ou segue alguma outra religião não cristã? Pois ousemos mais uma vez, dizendo que não é necessário nem mesmo acreditar em Deus para se viver em equilíbrio. Há muitos ateus que seguem Cristo através dos seus atos diários porque têm em si incorporado seus valores. Não precisam invocá-lo a Deus. Por outro lado, há os que creem, comparecem a cultos assiduamente e se desdobram em orações, mas deixam de observar e aplicar, nas suas próprias vidas, os preceitos que costumam receitar aos outros. Claro, estes casos são os extremos, embora não sejam raros. Mas é um bom tema para análise. Dito isso, fica fácil determinar qual deles teria a aprovação de Deus. É óbvio que seriam os primeiros, mesmo que o neguem, pois Deus enxerga dentro do coração humano e não há como enganá-lo. Tal discussão pode parecer não ter relação com a reforma pessoal que estamos discutindo. Afinal de contas, aqueles que procuram se aproximar de Deus e entram em contato com seus ensinamentos geralmente acabam se melhorando. Porém,
Só gostaríamos de frisar que este não é o único caminho. É comum que o seguidor de uma corrente de fé ache que ela seja a solução para os males de todas as pessoas e procure fazer com que outros abracem também. Mas não existem soluções universais. Cada um tem que buscar as suas, conforme seu grau evolutivo e sua capacidade de entendimento. Por isso, nos atendimentos, os médiuns e dirigentes devem deixar o consulente à vontade quanto às suas convicções e escolhas e fazer com que não se sinta acuado ou pressionado a fazer determinadas coisas ou tomar determinadas decisões. Como, por exemplo, adotar a doutrina espírita dali em diante, como forma de se aproximar de Deus e de se melhorar. Ou desenvolver sua mediunidade latente. Isso não quer dizer que não devemos aproveitar a oportunidade do contato para tentar divulgar a doutrina espírita e mostrar ao consulente o que ela tem de bom. Ao conversarmos com o consulente, devemos lhe falar o que ele precisa saber sobre o enfoque da doutrina espírita, deixando claro que através dela ele pode encontrar explicações para muitas questões que envolvem sua vida, além de um indicativo do caminho a percorrer para viver melhor. Porém, não lhe pode ser dito que ele terá que adotar a doutrina espírita ou que precisará desenvolver sua mediunidade e trabalhar num centro espírita para poder viver em paz. Não porque não acreditemos nisso, mas por respeito às crenças de cada um. Todo tipo de gente, seguidores das mais variadas crenças, busca atendimento espiritual nos centros espíritas. São ateus, católicos, judeus, umbandistas, evangélicos, além de seguidores de outras correntes. E espíritas, claro. Na verdade, ninguém precisa mudar suas convicções religiosas para poder desfrutar de proteção espiritual ou viver em harmonia. Basta adotar atitudes sadias com relação aos outros e ao mundo e cultivar o amor em seu coração. Só isso. Para tanto, é importante que todos os consulentes saiam do atendimento com orientações específicas que digam respeito ao que ele estiver precisando. Pode ser aconselhável a leitura de livros cujos conteúdos sirvam para esclarecê-lo conforme sua necessidade e, também, se for o caso, para aproximá-la de Deus. Pode ser recomendada a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para que o consulente entenda melhor a relação que existe entre a espiritualidade e os encarnados e a responsabilidade que temos, principalmente conosco mesmos, quanto às escolhas que fazemos. Além de leituras, o consulente deve ser instruído a respeito de aspectos específicos que tenham relação ao seu caso em particular. E, finalmente, deixar claro para quem estiver recebendo atendimento que o centro espírita sempre estará à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que precisar. E, também, para trabalhar, se esta for a sua vontade. Mas, acima de tudo, que se deixe bem claro para o consulente, sempre, algumas questões fundamentais. Que só ele mesmo será capaz de obter a sua cura, já que ninguém tem poder para mudar ninguém. Que ele mesmo deverá se esforçar e caminhar com as suas pernas. E que, mesmo podendo contar com o centro espírita e com os médiuns, ele poderá ser, no máximo, auxiliado, mas nunca carregado. Preparar-se para desencarnar. É compreensível que haja certa dificuldade em entender como um espírito pode preferir ficar vagando por aí, ou retornar à sua antiga casa e ao convívio da sua família, se ele poderia ser acolhido por espíritos evoluídos e viver em paz e harmonia em planos mais elevados da espiritualidade. Se analisarmos a questão sob o ponto de vista lógico ou consciencial, realmente é uma confusão sem sentido. Porém, vamos tomar como exemplo alguém que se dedicou durante boa parte da sua vida à caridade ou evangelização e estudou e praticou os princípios da sua fé, seja ela qual for. Poderíamos deduzir que esta pessoa tivesse um conhecimento profundo sobre os assuntos relativos à espiritualidade. Pois bem, se esta pessoa, que já estudou e praticou tanto, tem dificuldade para compreender a espiritualidade da forma como estamos tratando-a, o que se poderia esperar de alguém que nunca deu a mínima para a espiritualidade, que nem acredita que tais coisas existam, que nunca se interessou em conhecer um pouco, pelo menos, do que se passa do outro lado? Seria muito difícil para alguém assim perceber o que acontece quando estivesse desencarnando. Tentemos imaginar a situação do desencarne da forma como ela se dá a quem não se preparou para este delicado momento de transição. Tentemos calçar as sandálias deste espírito e caminhar pela sua trilha de vida para entendermos melhor a situação que ele enfrentará.
Mesmo que lhe chegassem anjos dizendo que iriam levá-lo ao paraíso, ele não acreditaria, pois, pela lógica, anjos não ficam abordando as pessoas na rua para levá-las. Quanto mais se ele for abordado por espíritos socorristas. Estes costumam ser taxados de malucos pelo recém-desencarnado, que não reconhece a diferença que existe entre os planos material e espiritual e acha que os espíritos que chegam para ajudá-los são pessoas comuns, encarnados como ele mesmo acha que ainda está. Como nada muda no espírito por causa da morte do corpo físico, é complicado, mesmo, reconhecer quando o espírito deixa o corpo para trás. Tanto que, de vez em quando, surge a oportunidade de prestar socorro espiritual a espíritas e até a médiuns que atuavam em grupos de atendimento mediúnico. Houve um caso no qual um médium recém-desencarnado deu bastante trabalho no centro espírita por não aceitar o próprio desencarne, precisando de vários atendimentos até se convencer que precisava deixar a matéria e continuar sua jornada no plano espiritual. Quando incorporado em médiuns, ficava se lastimando e chorando, inconformado. Então, teve que ser feito com ele o mesmo esclarecimento e a mesma doutrinação que ele fazia com os espíritos que chegavam desorientados nos atendimentos dos quais já havia participado. Situações como estas podem levantar dúvidas quanto à validade da vivência da doutrina espírita. Não faltará quem argumente que estas pessoas, por serem médiuns, ou por terem estudado e praticado a doutrina espírita, deveriam saber o que estava acontecendo e como se portar nesta hora. Porém, a questão vai além do conhecimento, chegando à experiência da situação. Saber, eles sabiam. Mas, ao chegarem lá num outro lado, a matéria falou mais alto e eles não gostaram de ter que abandoná-la. Nós podemos criar raízes tão profundas na matéria, hábitos tão arraigados e apegos tão fortes, que fica difícil abandonar tudo de repente. Não podemos esquecer que as pessoas têm uma resistência natural às mudanças. Poderíamos, então, concluir que de nada adianta conhecer e saber se, na hora H, não se consegue usar o conhecimento. É verdade, mas em parte. Só o conhecimento ajuda pouco. É preciso aprender aquilo que se aprende, ou seja, que os conhecimentos adquiridos sejam assimilados e passem a fazer parte do nosso ser, da nossa verdade interior. Uma pequena sutileza que faz toda a diferença. Então, precisamos dividir o conhecimento em duas categorias: o conhecimento captado pela mente e o conhecimento colocado em prática e vivido. Se o saber estiver restrito apenas à mente, é provável que ela mesma construa justificativas para negar a ocorrência do desencarne. Por outro lado, o conhecimento adquirido pela vivência das leis espirituais, baseado no seu estudo, ajudará o espírito a reconhecer o momento no qual se dará a transição do plano material para o espiritual. Ou, pelo menos, poderá mostrar indícios do que estiver acontecendo. Princípios básicos para o trabalho espiritual. Detalhar os procedimentos a serem adotados durante os atendimentos é uma missão impossível. Para isso, teria que ser elaborada uma receita ou um manual tendo determinados padrões como base. Acima, nós dividimos a discussão da obsessão em diversos tipos apenas para fins didáticos. Porém, a nossa divisão tem aplicação restrita na prática, pois cada atendimento apresenta características únicas, as quais podem nunca ter acontecido antes ou não se repetirem jamais. Roteirizar atendimento seria temeroso, pois não é possível prever todas as situações que podem acontecer. Assim, um procedimento que serve como uma luva para determinada situação pode se transformar num desastre para a mesma situação com algum detalhe diferente. Se tentássemos criar um manual de procedimentos para atendimentos, correríamos um sério risco de enfiar no mesmo saco coisas completamente diferentes e ficaríamos fechados a novos aprendizados. Isso não quer dizer que não há uma orientação. Senão, como fariam os grupos, e principalmente os dirigentes, para lidar com os diferentes casos que surgem nos atendimentos? O que não há é detalhamento, por ser impossível. Existem diversos materiais para estudo. Há cursos, seminários, palestras, e uma infinidade de outras fontes onde podem ser buscados informações e conhecimento, inclusive esclarecimentos e mensagens que nos são repassados pela espiritualidade. A própria prática nos trabalhos nos ensina muito. Porém,
Tudo isso se refere a conhecimentos e técnicas e resultaria em nada se não houvesse uma orientação para os trabalhos baseada em alguns princípios. São princípios muito simples, mas fundamentais. Os princípios básicos são o amor, o respeito, a humildade, a honestidade e a confiança na espiritualidade. Tudo mais que possa existir num centro espírita e na atividade mediúnica estão alicerçados nestes princípios. Na verdade, eles deveriam nortear sempre a vida de cada ser humano, mas este é um assunto que foge um pouco do nosso enfoque. Então, vamos nos concentrar na importância que estes princípios têm nos trabalhos espirituais e discuti-los um a um. Comecemos pelo princípio do amor, que, por si só, é a base da própria vida. Tratar a todos, encarnados ou desencarnados, com o coração pleno de amor fraterno e reconhecê-los como irmãos, sem outro interesse que não seja o de ajudar como for possível. Sentir-se compartilhando a jornada daqueles que encontramos, entristecendo-se com seus fracassos e tropeços e comemorando suas vitórias como se elas também fossem nossas. Ter sempre palavras amigas, de incentivo, de harmonia e de paz e distribuí-las a quem delas precisar. Ser consciente de que, ao se lidar com alguém em desequilíbrio profundo, uma palavra pode mudar a sua vida, tanto para tirá-lo do poço, como para enterrá-lo de vez. Não custa nada ser amoroso e responsável quando se fala algo a alguém. Exercer, em abundância, o perdão, a forma mais sublime do amor e a maior manifestação da liberdade, e fazer o que for possível para merecer o perdão dos outros. Espelhar-se no exemplo daqueles que mais amaram a humanidade e procurar fazer como eles. Muito mais se poderia falar sobre o amor, mas isso já é suficiente para os nossos objetivos. Falemos agora sobre o respeito. Tratar a todos, encarnados ou desencarnados, da mesma forma como gostaríamos de ser tratados e dispensar-lhes a mesma atenção que julgamos merecer. Ver e tratar a todos como iguais. Nem mais, nem menos, pois, do ponto de vista espiritual, todos nós ainda estamos trilhando o mesmo caminho, rumo a planos mais elevados. Ao nos depararmos com espíritos que vivem em regiões de vibração mais densa, não achar que eles são inferiores por causa disso e lembrar que eles estão apenas contornando uma curva pela qual nós também já passamos um dia. Ou ainda teremos que passar. Lembrar, também, que muitos destes espíritos estão naquelas regiões servindo ao trabalho evolutivo, pois eles têm acesso aos espíritos insensíveis às vibrações mais elevadas e os tratam conforme exige o baixo grau de compreensão que possuem. Enfim, encarar a todos como companheiros de uma mesma longa viagem, que só terminará quando todos os passageiros desembarcarem juntos, e se esforçar para tentar aproximar da porta de saída os que estão mais afastados, assim como se esforçar para se aproximar dela por si mesmo, para dar menos trabalho aos outros. O terceiro princípio é a humildade. Estar convicto de que nós somos apenas os meios do processo, os médiuns, e nunca as figuras principais. Encarar o trabalho com a espiritualidade como uma oportunidade de aprendizagem e de evolução, própria e de outros, e não como um projeto pessoal visando se destacar entre os demais. Executar todas as tarefas que forem necessárias para que a estrutura de atendimentos funcione plenamente, sem a preocupação de selecionar as atividades que dão menos trabalho ou trazem mais prestígio pessoal ou visibilidade, pois o bom operário não escolhe trabalho. Ele apenas trabalha. Reconhecer que não sabe de algo e perguntar. A dúvida e o não saber fazem parte do processo de aprendizagem. Se acharmos que já sabemos o suficiente, não haverá mais possibilidade de aprendermos coisas novas, pois nos fecharemos a elas, o que seria muito triste. Quando alguém acha que sabe muito, é sinal que ainda não aprendeu bastante para saber que não sabe nada. Não procurar ser reconhecido ou receber louros pelo que faz. Nem achar que faz grandes coisas. Não querer se colocar acima de ninguém. Assumir o papel de servo de Deus na missão de espalhar a sua paz e o seu amor. Mesmo quando assumir um cargo formal na entidade, como uma direção, estar consciente de que isso não o faz melhor do que ninguém, mas o torna mais servo ainda, que a única coisa que aumenta é a sua responsabilidade, pois precisará redobrar seus esforços para que os médiuns e os frequentadores se mantenham fiéis a compromissos espirituais e humanitários os mais elevados possíveis. Em resumo, procurar ser a pedra bruta do alicerce, que, mesmo sem ser notada por ninguém, sustenta a construção e a mantém em pé,
impedindo que afunde ou se rache. O princípio básico seguinte é a honestidade. Não só relacionada à vida civil, mas consigo mesmo e com os demais. Ficar atento, vigiar-se todo o tempo, procurar identificar as próprias falhas e tentar corrigi-las. Não ter vergonha de dizer não sei ou tenho dúvidas, em vez de querer posar de sábio. Assumir os próprios erros e responsabilidades antes que alguém tenha que apontá-los. Não ser adepto do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, para dar credibilidade à sua mensagem. Não sucumbir ao animismo, a fantasia ou mesmo a farsa para demonstrar habilidades mediúnicas. Por outro lado, ficar atento para identificar a ocorrência de tais fatos no grupo de médiums e não ser omisso para tomar medidas imediatas para que elas que cessem e não se repitam mais. Ser sincero, mas sem ser grosseiro, ao se dirigir a alguém para apontar-lhe algum problema no qual esteja envolvido ou seja o causador. Ter consciência do papel que representa no contexto do centro espírita e saber que o público vê os membros da instituição como pessoas especiais e representantes da casa, nas quais podem procurar se espelhar. Assim, tudo o que for percebido no comportamento de um médium refletirá muito mais na imagem da casa do que na sua própria, tendo, cada médium, a responsabilidade de zelar não só por si, mas pelo grupo do qual faz parte também. Usar adequadamente a mediunidade, cuja finalidade é servir de instrumento para o aprendizado próprio e para que as providências da espiritualidade cheguem a quem precisar delas, e não tentar usar o centro espírita e os colegas de grupo como se tudo ali existisse para resolver os seus próprios problemas, do cônjuge, dos filhos, dos parentes, dos vizinhos, dos amigos dos vizinhos, atrapalhando os trabalhos com pedidos constantes de atendimentos que não haviam sido previstos. Ser honesto também pressupõe que o médium encare com seriedade o trabalho espiritual e se comprometa com ele, não permitindo que qualquer bobagem o impeça de comparecer. Por fim, chegamos à questão crucial, que é a confiança que depositamos no amparo e na assistência que a espiritualidade presta aos centros espíritas. Caro leitor, você arriscaria um palpite sobre o motivo de ter ficado por último o fator mais importante? A resposta é muito simples. Tanto que talvez você nem tenha se dado conta. Para podermos contar com as providências espirituais, com sua assistência e com sua proteção, teremos que ser merecedores de tais benesses. Teremos que pautar nossas ações e nossas intenções no amor, no respeito, na humildade e na honestidade para podermos ter a confiança de que a espiritualidade nos dará o amparo necessário para o que for preciso. É esta a parte que cabe aos médiuns, zelar por si e pelo ambiente, criando as condições que espíritos mais elevados precisam para acompanhar os trabalhos desenvolvidos no centro e participar dos mesmos. Se os médiuns fizerem a sua parte, ficarão ao alcance da assistência da espiritualidade. Assim, se surgir uma situação num atendimento na qual o grupo fique inseguro ou sem saber que decisão tomar, sempre haverá o auxílio dos espíritos que zelam pela casa. A assistência espiritual poderá ser percebida de diferentes formas, como uma intuição a algum dos médiuns, uma mensagem, a visualização de alguma cena que esclareça um ponto-chave, a sintonização dos médiuns com as frequências corretas para a solução do caso, o isolamento de perturbações que possam atrapalhar o atendimento, além de uma infinidade de outras ações. E então? Não é simples basear os atendimentos nestes poucos princípios. E, ao mesmo tempo, não é o bastante. Na verdade, eles podem servir para qualquer atividade humana, envolvendo ou não Deus ou a espiritualidade. Condições para assistência espiritual. É razoável supor que atividades espirituais que nós, encarnados, venhamos a desenvolver contem com a participação de espíritos de esferas mais evoluídas dando suporte e auxílio, supervisionando, controlando e coisas assim. Ao tratarmos da questão da confiança na espiritualidade, mencionamos certas condições para a providência espiritual chegar aos médiuns e ao centro espírita, como os médiuns fazerem a sua parte para se harmonizarem ao ambiente. Ao estabelecermos condições para que algo aconteça, somos levados a pensar no que aconteceria se tais condições não fossem satisfeitas. Será que os espíritos mais elevados se retirariam se os médiuns relaxassem com o que lhes cabe fazer? Com certeza, não se retirariam. Se eles se retirassem,
estariam abandonando seus irmãos e deixando-os à própria sorte no meio de um caminho perigoso para o qual estivessem enveredando. Os espíritos que se encontram em um grau evolutivo superior ao nosso têm uma missão muito importante e séria junto a nós, que estamos na matéria, que há de nos ajudar a caminhar na nossa própria trilha evolutiva. Eles farão tudo o que puderem para nos ajudar. Porém, poderão enfrentar algumas limitações que nós mesmos vamos lhes impor de vez em quando. Quando os médiuns de um centro espírita, ou de qualquer outro local envolvido com espiritualidade, tornam-se vigilantes consigo mesmos, ou não se esforçam sinceramente para se melhorarem e se equilibrarem, forma-se uma barreira entre eles e os espíritos mais elevados por causa da diferença de vibrações que se estabelece. Notemos que, ao questionarmos se os espíritos mais evoluídos se retiram, há uma ideia oculta de que eles poderiam ir embora em represália pelo fato de os médiuns não terem se comportado bem. Não é um pensamento consciente, mas, sem dúvida, a ideia é essa mesmo. É uma forma automática de raciocínio, influenciada pelo modo como a nossa sociedade se estruturou, onde, para um crime deve haver uma condenação, para uma má ação, um castigo, para um ataque, uma contra-ataque, para uma regra quebrada, uma punição. Porém, as motivações nas questões espirituais são diferentes. O distanciamento que acontece entre a espiritualidade e os médiuns que se descuidam de si mesmos é apenas uma consequência natural e automática, provocada pela perda de qualidade das suas vibrações. Os espíritos de vibrações elevadas continuarão tentando ajudar do mesmo modo, mas, com a queda de vibração dos médiuns descuidados, ficará mais difícil para eles receberem as emanações que lhes são dirigidas. Por outro lado, ao baixarem seus níveis vibratórios, fica mais facilitado o contato com espíritos cujas vibrações são mais baixas ainda. Comparando de forma grosseira, o médium teria posicionado o dial do seu aparelho de recepção de sinais da espiritualidade numa posição onde a sintonia se daria mais com as energias negativas densas do que com as positivas sutis. Numa hipótese extrema, dependendo do grau de rebaixamento das vibrações do grupo de médiums, poderia até acontecer de passarem a ser influenciados mais pelos espíritos de baixa vibração do que pelos de alta. Felizmente, as quedas de vibração de médiums costumam ocorrer de forma isolada, com um ou outro, possibilitando aos colegas levarem a ele o apoio e o socorro necessários antes da sua situação se agravar e do trabalho na casa ser prejudicado. E aqui estamos nós, falando novamente em vibração energética e em sintonia. A questão é tão recorrente porque é o ponto central de toda a atividade espiritual. O nível vibracional no qual o médium e o grupo estejam situados é o ponto-chave que determinará até onde poderão contar com a ajuda dos espíritos de elevada vibração no trabalho. Porém, só isso não é suficiente para garantir que estejamos aptos a participar de grupos de atendimentos mediúnicos. Ainda há mais um quesito que não pode faltar: é preciso saber o que se está fazendo. Tal saber só se adquire com estudo, trabalho e dedicação, num processo que precisa de tempo, do esforço sincero e da dedicação do médium. Por isso, não devem ser formados grupos apenas com médiums e dirigentes novatos, pois há um sério risco de ocorrerem problemas. Eles precisam ter o apoio dos mais experientes para aprenderem a lidar de forma adequada com suas manifestações e para conhecê-las. Só assim os novatos podem se familiarizar com as diferentes situações que ocorrem nos atendimentos e adquirir confiança em si mesmos. Além de se apoiar em princípios éticos e morais, é preciso que se tenha conhecimento a respeito da realidade com a qual se está lidando. As duas coisas, princípios elevados e conhecimento, têm que existir ao mesmo tempo e é preciso que andem juntas, uma complementando a outra. Se não for assim, se um destes aspectos for negligenciado, as consequências para o trabalho não serão boas. Mesmo que princípios elevados sejam seguidos nos trabalhos, se a parte teórica não receber a devida atenção através do estudo e da pesquisa individual, de pouca utilidade seria o médium ou dirigente, podendo atrapalhar mais do que ajudar. O médium poderia se transformar num mero repassador das sensações dos espíritos com os quais se sintonizasse. Mesmo assim, de uma forma bruta e não confiável. E o dirigente poderia se tornar um papagaio tentando imitar os outros, pois não saberia o que realmente estivesse acontecendo. Ou, por não saber como lidar com cada caso,
poderia deixar de trabalhá-los com o grupo de médiums e jogá-los para a espiritualidade, assim como quem se livra de um estorvo, para que ésta se encarregasse de resolvê-los. Por outro lado, o conhecimento sem as bases morais e éticas é perigoso. Este é um dos motivos que fez com que o estudo e a prática das questões que envolvem a manipulação de energias e o contato com a espiritualidade ficassem inacessíveis às pessoas comuns e restritos a determinados grupos que surgiram na história da humanidade com tal finalidade. O outro motivo é que quem detinha tais conhecimentos não queria dividi-los mesmo, pois conhecimento sempre foi poder. Os melhores exemplos de conhecimento separado da ética e da moral são os próprios magos negros. Pode ser que estejamos sendo um tanto cáusticos ao dizermos tais coisas, mas é melhor colocar as questões à luz do sol para que sejam depuradas, do que deixar de falar para que alguém não se melindre. Também podemos, até, estar passando a impressão de que não há segurança aos que buscam o centro espírita. Neste mundo material, a insegurança é realmente uma possibilidade, embora não se restrinja apenas a centros espíritas. Qualquer instituição que se proponha a servir de guia a outros tem que se preparar para tal. Um padre, um pastor ou qualquer representante de uma corrente religiosa, antes de ter o primeiro contato com seus fiéis, tem que passar por vários estágios preparatórios e trabalhar muito até poder exercer sua função. Não há como professar algo se não houver uma preparação adequada para isso. É o que acontece com todas as orientações religiosas. E o normal é que todas elas cumpram com o que se propuseram. Porém, não são as instituições que cumprem tal papel, mas sim as pessoas que delas fazem parte, em seu nome e representando-a. Entretanto, quase nunca se ouve falar do que está bem e funcionando direito. O que se torna notícia são os eventuais escândalos e crimes, pois é isso que desperta o interesse da maioria dos que consomem notícias. Tal comportamento nos dá uma ideia do precário nível de consciência no qual se encontra a nossa sociedade e, por decorrência, das pessoas que a formam. Porém, as notícias ruins quase sempre se relacionam com as pessoas, e não com as instituições. Mas são as instituições que sofrem os maiores danos, pois a elas são associados os atos de quem as representa. Por mais que sejam tomadas todas as providências para que nada saia errado, sempre pode surgir algum descuidado que, com seus atos impensados, acabe comprometendo o esforço de muitos outros. Por isso, temos que seguir o velho conselho que Jesus nos deixou: orai e vigiai. Vigiar a si mesmo, e não aos outros. Mas, ao mesmo tempo, ficar atento aos comportamentos dos colegas para identificar alguma impropriedade que possa comprometer o trabalho. São justamente as fraquezas do ser humano o ponto fraco das instituições. E seguindo o conselho, vigiemo-nos para não sermos vítimas do orgulho, da soberba, ou coisa parecida, e acharmos que nós estamos imunes a tais falhas só porque pensamos de determinada maneira ou fazemos parte de um determinado grupo. Deste ponto de vista, a insegurança que estamos comentando não se aplica às instituições, mas às pessoas. Ou seja, a nós mesmos. No caso específico de uma casa espírita, que é o nosso foco, deverá haver um esforço conjunto e permanente para que todos os médiuns e trabalhadores estejam preparados para o bom desempenho das funções que lhes couberem. Para tal, deverá haver a conjugação, da melhor maneira possível, entre a teoria e a prática. Além dos estudos sobre a espiritualidade e do exercício prático para o aprendizado da própria mediunidade, todos os médiuns, sem exceção, devem ser orientados e trabalhados para assimilarem os valores básicos, éticos e morais que deverão nortear não só o trabalho que irão desenvolver no centro, mas as suas próprias vidas. E, acima de tudo, ter consciência de que nada acontece por acaso. Se há um problema, ele será proporcional à capacidade que as pessoas têm para resolvê-lo e de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um. Assim, os percalços que surgirem deverão ser resolvidos tendo como base o amor, evitando-se julgamentos e envolvimento emocional. Em outras palavras, os problemas devem ser tratados de forma precisa, e firme se necessário, mas impessoal, com a consciência de que eles constituem uma prova para quem tiver a responsabilidade de resolvê-los. E a única forma de acumular pontos nesta prova é agindo com amor. Parte 2. A prática, atendimentos. Considerações gerais.
Neste tópico trataremos de alguns procedimentos adotados para os atendimentos descritos mais adiante, os quais não têm a menor pretensão de servir de guia, receita ou manual, nem devem ser tomados como tal. Respeitamos profundamente a caminhada de cada médium e de cada casa espírita. Por isso, o que discutiremos a seguir deve ser encarado como um relato e como uma tentativa e uma oportunidade de compartilhar experiências e conhecimentos adquiridos com o trabalho espiritual através do tempo. Nós nos sentiremos gratificados se este material puder ser útil de algum modo a alguém. Esta é a nossa maior pretensão. Identificação do público com a casa espírita. Toda instituição, seja de que ramo for, estabelece sua identidade através das particularidades e dos padrões que adota. Casas espíritas não fogem a esta regra. Alguns dos padrões desenvolvidos por cada casa se fizeram necessários para resolver problemas encontrados na prática, enquanto outros foram descobertos ou criados para facilitar o trabalho. Somando-se a isso as características pessoais dos membros de uma casa, teremos o seu retrato, próprio e inconfundível, tanto com relação ao seu funcionamento como quanto ao seu padrão vibratório. É por isso que, apesar das tentativas de normatização e padronização do funcionamento dos centros espíritas, não existe um que seja igual ao outro. É por isso, também, que há pessoas que se sentem melhor em um centro do que em outro. Mesmo que ambos adotem a mesma linha de trabalho e de procedimentos, ainda haverá características e um padrão vibratório próprio que os diferenciarão. Isso não torna, necessariamente, um local melhor do que outro. Em tese, apenas os diferencia, mesmo que sutilmente. É ótimo que assim seja, pois possibilita que o público que procura um centro espírita se identifique com um ou com outro através da sintonia energética que se estabelece. Mesmo que nem sempre consiga explicar os motivos, cada um tem uma preferência por determinado centro espírita. Mais uma vez, frisamos que a questão não é avaliar se um é melhor do que outro. O que acontece na maioria das vezes é que as energias do centro e das pessoas que o frequentam são compatíveis e se complementam. É o suficiente para que se criem os sentimentos de identificação e de bem-estar que alguns sentem em determinados ambientes. Ou seja, o elo que liga as pessoas a um determinado centro espírita é a afinidade energética que encontram lá com a sua própria vibração. Mesmo que se procurem razões conscientes para tal ligação, como procedimentos ou técnicas utilizadas, qualquer motivação baseada nestes aspectos não fará sentido se não houver afinidade energética. Grupos de trabalho. No Centro Espiritualista Casa da Luz, onde aconteceram os atendimentos adiante relatados, funcionavam dois tipos de grupos de atendimento mediúnico, os de atendimento continuado e os prontos socorros. Os grupos de atendimento continuado foram os primeiros a serem implantados na casa. Para ser atendido nestes grupos, o interessado entrava em contato com o representante do grupo escolhido e agendava uma data para o atendimento, quando se iniciava um tratamento espiritual. A cada atendimento, era marcada uma nova data para que o consulente retornasse para prosseguir o tratamento de onde ele fora interrompido, até que não houvesse mais o que ser trabalhado em termos espirituais ou energéticos. Quando então o consulente recebia a alta do tratamento. Com o tempo, e com a procura por atendimentos aumentando, o prazo entre o agendamento e o efetivo atendimento chegou a alguns meses. A situação não melhorou significativamente com a abertura de novos grupos, pois a procura continuava aumentando sempre. E problemas começaram a surgir. As faltas de consulentes aos seus atendimentos se tornaram rotina, pois o longo período de espera favorecia o esquecimento da data. Além disso, havia casos leves ou que nem precisariam passar pelo atendimento, os quais engordavam as agendas dos grupos sem necessidade. Por outro lado, havia casos que precisavam ser tratados com a maior urgência e não poderiam ficar esperando meses para serem atendidos. Então, foram criados os grupos de pronto-socorro para atender os que ainda não tinham atendimento agendado nos outros grupos. Para os grupos de pronto-socorro eram distribuídas fichas no próprio dia, por ordem de chegada dos interessados na casa. Com isso, conseguiram-se alguns avanços. Os grupos de pronto-socorro passaram a fazer uma triagem entre os casos que surgiam. Antes de ser agendado um atendimento nos outros grupos, o consulente precisava passar pelo pronto-socorro, o qual indicava a necessidade ou não de continuação do tratamento.
com a solução daqueles casos que precisavam de apenas um atendimento no próprio pronto-socorro, o tempo de espera de agendamento dos outros grupos diminuiu. Além disso, puderam ser atendidos imediatamente os casos graves que não poderiam esperar, como, por exemplo, os que colocavam em risco até a própria vida daqueles que apresentavam tendências suicidas. Acomodação do consulente. Em cada sala de atendimento foi instalada uma espécie de maca estofada, do tipo das que são usadas por massagistas, de mais ou menos 1 metro de altura, na qual os consulentes podem ser acomodados enquanto estão sendo atendidos. Após relatarem seus casos, eles deitam ali e são induzidos a um relaxamento, desdobrados e deixados em sintonia com a espiritualidade. Os motivos que levaram à adoção deste expediente são bem práticos. Como há pessoas impressionáveis e curiosas, tal artifício evita que elas foquem sua atenção ao que estiver acontecendo durante o seu atendimento, o que poderia acabar comprometendo o trabalho do grupo. Quando o consulente fica prestando atenção no que se desenrola durante o próprio atendimento, na verdade ele está participando do trabalho indiretamente, enviando suas energias ao grupo e interferindo mental ou emocionalmente no trabalho sem saber. Além disso, há casos nos quais é preciso cortar as ligações inconscientes do consulente com vidas passadas cujas vibrações interferem na atual. Se ele viu ou ouve o que acontece durante o seu atendimento, as situações de existências anteriores que o prejudicam na vida atual são trazidas para o seu nível consciente, o que pode fazer com que elas sejam revividas e relembradas com maior intensidade ainda. Como consequência de tal situação, os laços que o grupo tenta desfazer no atendimento podem acabar se fortalecendo, piorando o seu quadro e pondo a perder todo o trabalho. Outro benefício relevante desta prática é que, ao relaxar e ser desdobrado, o consulente deixa de estar sob o domínio da consciência. Assim, as suas estruturas e ligações não físicas ficam mais acessíveis para o trabalho, facilitando e possibilitando que se possa ir mais a fundo no caso que se apresenta. A posição horizontal e estendida na qual o consulente fica também favorece o trabalho quando os médiuns precisam atuar diretamente nos chakras ou nos corpos sutis através da imposição das mãos. É comum o consulente dormir enquanto está sendo atendido, ou parecer em sono por causa do desdobramento. O que poderia ser considerado como negativo à primeira vista, ao contrário, é muito bom. Quanto mais ele conseguir se desligar do seu corpo material, melhor será para o atendimento. Se ele dormir, será bom. Se ele se desligar profundamente pelo desdobramento, será melhor ainda. Esclarecimentos ao consulente. Há aqueles consulentes que, mesmo estando desdobramentos e induzidos ao relaxamento, não conseguem se desligar do atendimento por causa das suas expectativas e da tensão. Por isso, uma primeira providência útil que o dirigente deve tomar é explicar ao consulente o que acontece ali, principalmente se é a primeira vez que ele está sendo atendido. Procurar acalmá-lo, falando-lhe que não precisa ter qualquer tipo de receio, pois nada de anormal ou de espetacular iria acontecer, e que o trabalho transcorreria de uma maneira muito tranquila. Avisá-lo, ainda, que o trabalho iniciaria com uma conversa, na qual o consulente relataria para o grupo o motivo que o fez buscar um atendimento espiritual e que, a seguir, ele iria deitar-se e relaxar enquanto o grupo trabalharia seus aspectos espirituais e energéticos no que fosse possível e necessário. O consulente seria instruído para procurar se desligar do que viesse a ser falado na mesa enquanto estivesse sendo atendido, pois isso não lhe teria qualquer utilidade, já que não haveria relação pessoal direta com ele, mas com o atendimento. Ele seria alertado que a sua atenção, ao ser dirigida para o trabalho, gera energias que podem interferir no seu desenvolvimento ou no seu resultado. Para aplacar sua curiosidade, deve ser dito a ele que não é preciso se preocupar, pois, ao final, voltariam a conversar e as dúvidas poderiam ser esclarecidas. Além da questão energética, a explicação do trabalho ao consulente também visa dar-lhe tranquilidade e confiança. E também evita que, por desconhecimento, venha a interpretar mal algo que ocorra ou que seja dito durante o atendimento. A conversa de esclarecimento com os consulentes não era uma prática adotada desde o início. Descobriu-se a sua necessidade após um atendimento no qual, ao final, o consulente parecia um pouco ansioso para sair. O grupo sentiu que ele estava concordando com o que lhe falavam, mas para apressar,
para que pudesse ir embora logo, do que querendo buscar solução para o seu caso. Depois que o consulente saiu da sala, os membros do grupo ainda comentaram entre si que não parecia que ele fosse fazer o que lhe haviam recomendado. Ao mesmo tempo, do outro lado da porta, no salão, ele reclamava, dizendo aos presentes que nunca fora tão humilhado na sua vida, pois alguns membros do grupo ficaram rindo do seu problema e debochando dele. Antes que alguém pudesse chegar até ele para conversar a respeito, saiu apressado falando que nunca mais voltaria.